Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula sobre temperamento. E este curso une o conhecimento emocional e o crescimento espiritual. E conhecer a si mesmo é parte desse amadurecimento, desse crescer espiritual. E hoje nós vamos falar da combinação do quarto quadrante, que é frio, mas úmido, que é o temperamento fleumático, e o fleumático à luz da palavra do Senhor, à luz da Bíblia. Então, o quarto quadrante, que é o frio mais úmido igual ao fleumático, e seguindo no sentido horário, nós chegamos, né, no último quadrante que conversamos nessas últimas aulas. E assim como foi feito nos temperamentos anteriores, veremos a mensagem que a água transmite. Lembrando que essas relações não são sobrenaturais, mas para nossa melhor compreensão. Quando observamos a água, o que podemos destacar? Primeiro, ela é passiva, tranquila, se molda com facilidade no recipiente que é colocada, não fica marcada, não pode ser cortada, precisa de estímulos externos para se movimentar. Vamos pensar no mar. Apesar de transmitir serenidade, no seu interior a vida abundante, mas só é visto ao se mergulhar. A água, ela é envolvente, seja na piscina, nos lagos, no mar. Sempre que se entra em uma dessas coisas, o intuito é se refrescar, relaxar. Assim, uma pessoa fleumática, serena, passa uma sensação de paz, é envolvente, não fica marcada por muito tempo, dificilmente decidirá agir por livre vontade. Não que seja impossível, mas não é o natural delas. Sua vida interior é muito rica. No entanto, pode ser que o próprio fleumático tenha receio de encará-la, pois sabe que existe pressão desconhecidas, existe coisas desconhecidas e que é mais vantajoso que fiquem por lá. Sim, os fleumáticos são pacíficos e até passivos, mas ao receberem estímulos necessários, podem se tornar ondas bravias, o mar revolto. Quem lida com o fleumático vai compreender melhor esta afirmação. É muito difícil conhecer de fato o interior de um fleumático. Para conhecer a vida que há debaixo daquela linha horizontal pacífica e reflexiva, precisa receber um convite, uma abertura que só se consegue se pressionar ou insistir. Assim como um melancólico vai mostrar os seus frutos externamente, porque já está lá plantado na terra, sejam eles bons ou ruins, eles vão ser perceptíveis, assim como a terra. Mas com o fleumático não há tanta facilidade para perceber isso. A vida não se manifesta tanto em seu exterior. Existe a possibilidade de pessoas terem a sensação que os fleumáticos são como uma casca oca, de tanta dificuldade que essas pessoas possuem de perceber que os fleumáticos também sentem. Às vezes, numa relação onde houve um afastamento, caso o fleumático tenha sido muito pressionado pela pressa e exigência desmedidas do colérico, pela invasão de privacidade e comentários inapropriados de um sanguíneo, ou pelas críticas exageradas de um melancólico perfeccionista. Então, ele se afasta. E os fleumáticos sentem e podem se mover como ondas do mar, ou como um rio que encontra um caminho entre as pedras, mas não conseguimos isso deles agredindo a sua essência. Quer ajudar um fleumático de verdade? Palavras de afirmação que não sejam falsas, mostrar o caminho das pedras e respeitar seu tempo mais lento de reação são a verdadeira saída. Não será a pressão, as exigências, as críticas que farão o fleumático entregar o seu melhor. E assim como temos falado das variações dos outros temperamentos, nós vamos falar sobre as variações do fleumático. Lembrando, o fleumático é úmido e frio.
Aí nessas características, fria e úmida, dependendo da quantidade que há no fleumático, ele vai ter uma certo comportamento, uma certa manifestação dos seus instintos. Aí tem o fleumático vapor, que ele é mais úmido do que frio. Quando a umidade é maior que a frieza em um fleumático, isso traz maior capacidade de envolvência, movimento. Ele será mais sensível emocionalmente, terá mais tendência à inconstância e até parecerá mais impulsivo. Pelo fato de ser mais intuitivo, devido a isto, muitas vezes ele é confundido com o sanguíneo. Assim como o vapor que sentimos em um ambiente, assim é um fleumático dessa variação. Ele tem maior probabilidade de ser mais falante, pois a comunicação é o que demonstra essa envolvência nos úmidos. Em geral, para realizar projetos, precisa ser acompanhado de estímulos a cada passo e de perto, pois pode se perder facilmente do objetivo no caminho. Porém, com as companhias certas e com a prática regular da sua rotina, começa a ter uma constância e firmeza maior na sua caminhada. Porque pensa, a água quando ela tá fervendo, ou se a gente coloca aqueles negócios que dá cheiro no ambiente, né? Fica ali, tem que ter a água para virar um vapor, tá? Aí nós temos o fleumático água, que é mais frio do que úmido. Esse fleumático perde a envolvência ativa e ganha a envolvência passiva e adquire a estrutura e aprofundamento. Já não é tão intuitivo e inseguro, pois consegue estruturar melhor as ideias e agir. Esse fleumático pode dar a impressão de ser rancoroso e vingativo, pois quando as coisas acontecem com ele, ele costuma armazenar em seu interior devido à sua frieza, à sua introspecção. É como se os acontecimentos fossem pedras que lançamos em um lago. Não marcam ou incomodam a água, mas permanecem lá. Ele costuma agir de acordo com o que armazenou de experiência relacionada àquela pessoa. Às vezes ele pode trazer o passado à tona, mas não no sentido que ele está com um rancor, não perdoou, mas porque ele lembra. Seu aprendizado vem pela captação da essência. Como o limão, que deixado na água libera o seu sabor e, se removido, devora, não percebe-se diferença, mas quem bebe percebe que há um sabor diferente, um sabor que não estava ali antes. Este é o fleumático, que pode ser confundido com o colérico, devido à sua capacidade de decisão, assertividade e proatividade, mas ele terá a essência pacificadora. E o fleumático gelo, ele é mais frio do que úmido e com um aporte seco. Este é comparado com o gelo, mesmo sendo úmido. O gelo ele desliza na mão, ele molha a mão, mas ela ainda é fria, é gelado, né? E é úmido, é molhado. Mas mesmo de tão fria que essa água se torna, ela se enrijece, se torna um gelo por conta do aporte seco. O gelo ele não é envolvente, fazendo com que esse fleumático nos relacionamentos, mesmo que ainda sejam importantes, mas ele tem um certo afastamento. Ele se relaciona, mas por conta desse aporte seco, ele tem um pouco mais de cautela nesse sentido. Ele tende a ser mais fechado, calado na sua, podendo às vezes ser mais emburrado. Devido ao aporte seco, tem uma necessidade de segurança e estabilidade. Devido a isso, tende a ser mais planejado e precavido, perdendo um pouco de coragem que a água tem e adquirindo a necessidade de mais previsibilidade. Não se molda com tanta facilidade, apesar de conseguir se aconchegar. Das três variações, é o que mais tende à razão, justamente pelo aporte seco. E agora vamos falar do fleumático à luz da Bíblia. Ele tem uma natureza calma, estável
e sabedoria, muita sabedoria. A força do fleumático reside em sua estabilidade. Entre os 4 temperamentos, o fleumático é frequentemente o mais subestimado. Ele não se impõe com a firmeza do colérico, nem se lança com o fervor do sanguíneo, tampouco mergulha nas profundezas do melancólico. Ele observa, aguarda, pondera, e na serenidade do seu silêncio permanece firme, mesmo quando o mundo ao seu redor parece gritar urgência. Por trás desse silêncio bate um coração fiel a Deus. Por trás da calma mora uma sabedoria quieta, enraizada na confiança do Senhor. Por trás de sua descrição existe uma força singular. Não a constância natural, mas a estabilidade que pode se tornar constância, conforme o Espírito Santo o guia e fortalece. Essa calma não o torna menos participante do reino, mas um instrumento discreto da fidelidade divina, alguém que permanece quando tudo parece incerto. Contudo, é importante reconhecer que essa estabilidade não significa constância automática nas ações. E é justamente nesse espaço que Deus chama para o crescimento. A constância se conquista, não nasce pronta. E é pela graça do Espírito Santo que se começa como uma quietude que pode florescer em perseverança firme, em compromisso decidido, em uma fé que mantém-se mesmo diante das tempestades. Sua contribuição para o corpo de Cristo é um testemunho silencioso de que a fidelidade se manifesta, muitas vezes, em gestos sutis, mas duradouros, um amor paciente, uma escuta atenta, uma paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Você provavelmente é aquela pessoa que não gosta de conflitos, que prefere evitar desgastes, que abre mão de uma opinião para manter a paz. E sim, isso pode ser uma virtude, mas também pode se tornar um obstáculo quando a omissão começa a parecer maturidade e a passividade se disfarça de mansidão. Na vida espiritual, o fleumático tem uma facilidade incrível de permanecer. Ele pode não ser o mais empolgado no começo, mas é aquele que está quando todo mundo já desistiu. Sua espiritualidade é silenciosa, mas firme. Ele valoriza o que é simples, respeita a rotina e entende que o relacionamento com Deus também acontece no dia comum. Mas junto dessa tranquilidade vem uma batalha silenciosa, a zona de conforto, a tendência de se acomodar com o que é seguro, de não se arriscar, de achar que não precisa agir agora, até que o momento passe. E aí vem a sensação de estar empacado e principalmente a cobrança dos outros, pois sua atitude ou falta delas começa a impactar tudo ao seu redor. É verdade que o reino precisa, sim, de gente que fala pouco, mas vive com profundidade, de quem ouve mais antes de responder, de pessoas como você, que, seja no palco ou nos bastidores, suportam as pressões e os desafios com habilidade de se adaptar ao mesmo tempo, ser firme e fiel. O fleumático que amadurece é um presente para todos que o cercam. Ele constrói com paciência, serve sem precisar de reconhecimento, ora sem fazer alarde. E quando aprende que se mover não por pressão, mas por convicção vira um pilar, alguém em que Deus e os irmãos podem confiar. Então, guarde isso. Sua calma não é fraqueza. Sua lentidão nem sempre é preguiça. Sua ponderação nem sempre é indecisão. Tudo isso, quando entregue nas mãos de Deus, se transforma em direção, influência e coragem para obedecer, mesmo que devagar, mesmo que com medo, mesmo em silêncio. Aí nós temos a fleumática em Esther. A história de Esther não começa com barulho, nem com grandes declarações, nem promessas ousadas, nem com feitos extraordinários de imediato.
Entra em cena com suavidade, com quem não quer chamar atenção. Discreta, observadora, obediente, quase invisível em um primeiro olhar. Naquela quietude, Deus estava preparando alguém que se tornaria peça-chave para a salvação de um povo inteiro. Talvez você, fleumático, se reconheça nessa postura. Observa antes de agir, ouve antes de falar, pensa muito antes de se posicionar, mas como Esther, chega um momento em que o silêncio precisa dar lugar à ação. Quando o momento chega, não agir também se torna uma escolha, só que uma escolha perigosa. Esther poderia permanecer protegida dentro do palácio. Dito que o problema era grande demais, que não era a pessoa certa, que era melhor ficar quieta. Mas chegou uma hora que sua hesitação encontrou a voz de alguém que conhecia bem. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4,14. Quantas vezes você já se escondeu em frases como: não tenho nada a acrescentar? Ou já disse: outros já estão fazendo. Não tem necessidade de eu me meter. Talvez você esteja esperando por sinais maiores, por mais segurança, por mais aprovação. Mas o chamado de Deus para você, assim como foi para Esther, é aprender a confiar no tempo certo. E principalmente saber que o tempo certo nem sempre vem acompanhado de sentimento de prontidão. Esther se levantou com medo. Com certeza. Afinal, sua vida corria perigo. Jejuou antes de agir, se preparou em silêncio, mas no momento decisivo foi corajosa. Ela sabia que não era impulsiva, sabia que não era intensa, mas isso não a impediu de obedecer. Sua coragem não veio no temperamento. Veio da convicção no poder de Deus, e é assim que o fleumático amadurece. Não quando se torna ousado como colérico, mas quando aprende a agir mesmo com medo ou sem vontade. A história de Esther nos ensina que nem sempre Deus vai gritar conosco. Às vezes, ele sussurra no meio do conforto. Agora é a hora. E talvez você não se sinta pronto ou animado, talvez não tenha todas as palavras, talvez ainda esteja inseguro, mas obediência requer apenas sua decisão de agir, não necessariamente sua vontade. Você tem mais força, potencial e faz mais diferença do que imagina. Seu silêncio pode ser mais poderoso do que muitos discursos. E quando você decide se mover por obediência, não por pressão, algo muda, não só em você, mas em tudo ao seu redor. Assim foi como na história de Esther. Ela salvou o seu povo, porque escolheu agir no tempo certo. E você também pode ser resposta para ambientes, situações e pessoas que estão esperando justamente isso. Alguém que, mesmo quieto, decide se posicionar. Então vamos falar das batalhas espirituais do fleumático. Nem toda batalha espiritual vem em forma de tentações escancaradas ou conflitos externos. Algumas das mais difíceis acontecem em silêncio, no terreno do não dito, do não feito, do depois eu vejo. E o fleumático, com a sua calma e tendência à introspecção, muitas vezes trava batalhas invisíveis que poucos percebem, mas o que impedem de viver tudo que Deus preparou para ele. Uma das batalhas do fleumático é a omissão. Prefere a paz, evita desgastes sempre que possível. Pode parecer nobre à primeira vista, mas chega o momento em que o silêncio vira conveniência e a ausência de posicionamento passa a colaborar com o que deveria ser combatido. Talvez tenha passado por situações que precisava falar, se posicionar, intervir, mas escolheu o silêncio.
Não por maldade, mas por medo de gerar desconforto, de ser mal interpretado, de sair da zona de segurança. O problema é, quando o fleumático se omite por padrão, ele não se torna pacificador, mas se torna ausente. E você foi chamado para ser instrumento de paz. Mas a paz bíblica nunca foi ausência de conflito, mas a paz de Cristo em meio ao caos. A outra batalha espiritual do fleumático é a acomodação. Com o tempo, o fleumático corre o risco de se apegar ao que está funcionando. E mesmo quando sente que poderia ir além, fazer mais, crescer, melhorar, decide permanecer onde está. É mais seguro, mais previsível, mais tranquilo. Mas crescimento e acomodação nunca andam juntos. Pode não gostar de mudanças, pode preferir ajudar um departamento aqui e ali, e tudo bem. Mas o evangelho é movimento, é caminhada, é renúncia diária, é passo após passo, mesmo que pequenos, mesmo que lentos. O problema não está em ir devagar, está em não sair do lugar. Estar em aceitar uma realidade ruim e se acomodar a ela sem tomar para si a responsabilidade da mudança. E talvez o mais doloroso disso é perceber no fundo que você poderia estar mais maduro espiritualmente, mais disponível para servir, mais ousado em obedecer. Mas a rotina foi virando uma desculpa e o conforto se tornou uma prisão disfarçada de estabilidade. E tem o medo da exposição. Muitos fleumáticos preferem os bastidores. Talvez todos prefiram, mas alguns aceitam o desafio de estar à frente. No entanto, a maioria se sente mais seguro quando ninguém está olhando. Não gosta da ideia de estar no centro. Esse temperamento aprecia tanto sua paz, seu sossego, que não curte a ideia de ameaçar isso com o recebimento de críticas ou opiniões não pedidas. A descrição em si não é errada. Há beleza nisso, mas quando o medo de ser visto te impede de ser instrumento, isso começa a roubar a sua utilidade no reino. Deus não quer te colocar no palco, necessariamente, mas Ele também não quer que você se esconda de tudo. Talvez tenha um conselho que você nunca deu, uma oração que você nunca fez em voz alta, um ministério que você nunca considerou, tudo porque pensou, isso não é para mim. Mas e se for? Tem um missionário fleumático que ele tinha consigo que Deus o queria levar para outro lugar, fazer missões. Mas ele tinha esse receio dessa exposição, de ir. E ele lutou muito tempo, ele lutou bastante tempo com isso. Até que chegou o momento que ele falou assim: tá, vou orar e vou falar para o Senhor, eis-me aqui. E ele foi lá e orou. E quando ele orou, ele sentiu a paz, ficou tranquilo, e Deus não o enviou. Porque o que Deus queria ou quer muitas vezes do fleumático, e de todos nós, mas do fleumático em si, é a sua disposição, é a sua coragem de dizer sim. E aqui vem uma verdade libertadora para o fleumático. Você não precisa ser rápido, não precisa ser extrovertido, não precisa mudar sua natureza, mas precisa sair da paralisia espiritual. Precisa vencer o silêncio que te protege, mas também te limita. Precisa se mover mesmo quando não se sente pronto. Precisa entender que maturidade também é decisão e que coragem, no seu caso, não vai vir como um impulso, vai vir como fé. Deus não está esperando que você se torne alguém diferente. Está esperando que você se levante como você é. E permitir que Ele use a sua constância, a sua paz, sua firmeza, mas agora com direção. Porque você não nasceu para se omitir.
nem para viver sempre no quase, nem para esconder sua voz como se ela não tivesse valor. Você nasceu para ser ponte, para sustentar, para agir no tempo certo. E agora, talvez o tempo certo seja esse. Um chamado ao fleumático. Fleumático, sua presença é tranquila, sua escuta é generosa e sua constância é um presente. Mas chegou a hora de entender que tudo isso precisa ser colocado em movimento. Não em um movimento barulhento, impulsivo, desesperado, mas intencional. O crescimento espiritual não virá por grandes explosões, nem de momentos arrebatadores. Ele acontecerá no simples, no discreto, no silêncio das suas escolhas feitas sem plateia. No levantar contínuo, mesmo sem sinais visíveis de avanço. E isso não exige pressa, força exagerada, mas exige firmeza, uma entrega que aos poucos vai rompendo com a estagnação. Você carrega uma sabedoria rara, mas ela só vai frutificar se sair do pensamento e se tornar prática. Você carrega uma paz que conforta, mas ela precisa ser manifesta nos lugares de tensão. Onde Deus te colocar como presença mansa e firme. Sua fidelidade silenciosa é uma das suas maiores riquezas, mas agora ela precisa ser visível, não como autopromoção, mas como testemunho de quem se colocou à disposição, mesmo sem todas as respostas. Continue sendo alguém que pensa antes de agir, mas que não paralisa no pensamento. Continue ouvindo mais do que fala, mas aprenda a falar quando Deus te pedir. Continue amando a paz, mas entenda que em alguns momentos preservar o que é justo exigirá coragem para entrar na batalha. Não por gosto pelo conflito, mas por amor àquilo que vale a pena defender. Deus deseja te usar, não para ser o centro das atenções, mas para propagar aquilo que é eterno. E não há como ser usado sem se envolver, nem se dispor sem se comprometer. Que a sua calma não seja zona de conforto, mas um movimento firme na direção certa. Que a sua sabedoria não se perca no silêncio, mas se manifeste em influência. Que a sua fidelidade, antes tão discreta, se revele em frutos que permaneçam. E que a sua coragem, mesmo tímida, seja suficiente para dizer: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Fleumático, você é uma bênção. E eu tenho na minha família pessoas que são, e não tem como não amar um fleumático, não tem como não sentir paz perto, porque consegue sim transmitir uma tranquilidade, uma calma. Você é muito valioso. Deus abençoe, abençoe a cada um que está aqui. Até a próxima aula.